você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Uma das corridas presenciais simplesmente mais incríveis da história, né? Eu acompanho política e eleição americana há muitos anos e eu posso dizer para vocês que está absolutamente incrível. Não tem como não acompanhar. Não me lembro de uma outra eleição tão eletrizante. Do ponto de vista da história mesmo, se você parar para pensar, é interessantíssimo. Né? Nós temos uma possível volta do político mais popular dos Estados Unidos em décadas, que teve a eleição claramente garfada em 2020. Nós temos um Joe Biden, o presidente mais velho da história americana, protagonizando dezenas de vídeos de gafes, um debate onde ficou claro para o mundo inteiro que ele está gagá. E, óbvio, nós tivemos, logo em seguida do fracasso do debate, nós tivemos a impressionante tentativa de assassinato com a salvação milagrosa do Trump e uma história mal contadíssima, né, que a gente vai abordar aqui, ótima para teóricos da conspiração. Mas quando a gente achava que tudo isso estava mais ou menos definido, né, que a gente ia respirar, vem a possibilidade que começou a ficar, já vinha há algumas semanas, na verdade a justiça seja feita, era uma coisa que já vinha sendo dita desde o início do ano, mas e a gente abordou aqui no Paulo Figueiredo Show essa possibilidade várias vezes, mas que se tornou fortíssima nas últimas 48 horas, que foi a possibilidade de que o Joe Biden pule fora da disputa e não seja mais o candidato democrata, e eu digo que hoje essa chance é imensa. Aliás, não sou nem eu que estou dizendo, eu acho que vocês mesmos podem ver isso nessa imagem, nesse post, por exemplo, da Polymarket. Que a chance do Biden de pular fora de 67% é coisa pra caramba. 2/3 de chance, segundo essa consultoria, do Biden pular fora. Não é só essa pesquisa, essa projeção. Se a gente for olhar, ontem foi publicada uma pesquisa que foi avassaladora, quase que uma pá de cal em cima da campanha democrata. Essa pesquisa de que 70% dos americanos querem que o Biden deixe a corrida. 70% acham que o Biden deve sair da corrida. Desses 70%, entre 70%, estão 65% dos eleitores democratas. Eu diria que os 30%, os 28% que acham que o Biden deve continuar na disputa, são os republicanos, porque o Biden é o candidato dos sonhos. O Axios, né, que é um veículo bastante conhecido aqui nos Estados Unidos, ele publicou uma reportagem hoje dizendo que o Biden já está mais receptivo. Ele estava batendo muito forte o pé, ele ainda continua publicamente dizendo que é candidato, que não tem a menor chance de desistir, mas segundo essa reportagem do Axios, é uma questão de quando e não mais se o Joe Biden vai deixar a disputa. O Axios crava ainda, ouvindo fontes supostas fontes supostamente democratas, que ele deve pular fora ainda nesse fim de semana. É óbvio, fica muito claro, eu não sei o quanto que disso é real, o quanto que disso é plantado pelos democratas que querem que ele saia, e o quanto disso é pressão da própria mídia que quer que ele saia, né? Porque a mídia quer o Biden fora, a mídia está entre os 70%. Eu, inclusive, reproduzi essa reportagem para os apoiadores e os patronos do canal Paulo Figueiredo Show, né? Do meu programa. E a reportagem diz assim: nos bastidores, principais democratas agora acreditam que Biden sairá da disputa. Eu vou ler aqui alguns trechos para vocês. Vários... eu iria ler, se eu tivesse lembrado de fazer o login na minha conta do Paulo Figueiredo Show. Senão fica impossível, Paulo Figueiredo. Nem eu mesmo posso ler as minhas próprias reportagens se eu não for apoiador. Por sorte, eu sou o meu próprio apoiador. Então, deixa eu ler aqui para vocês a reportagem. Vários importantes democratas nos disseram para o Axios privadamente que a crescente pressão dos líderes do partido no Congresso e amigos próximos persuadirá o presidente Biden a desistir da corrida presidencial, possivelmente já nesse final de semana. E o Axios eu gosto muito de ler o Axios. Eles são óbvio de esquerda, mas é possível ler, e eles colocam as coisas em tópicos, então é muito legal de fazer. Por que isso importa, né? O Biden está em isolamento, meteu um atestado, né? Inventou a Covid e desapareceu.
Nos bastidores, os principais líderes do partido, amigos e doadores chaves, já acreditam que ele não pode vencer, que não pode mudar a percepção pública sobre a sua idade e sua capacidade mental. E o desespero dos democratas aqui, que é chave, é a questão do Congresso, porque parece que eles estão bem pessimistas em relação tanto à presidência quanto ao Senado. Mas existia uma esperança democrata de reverter a maioria pequena que os republicanos têm dentro da Casa dos Representantes. Então, tem tido uma pressão muito forte. Os democratas esperam que todas as pesquisas, depois da Convenção Nacional Republicana, mostrem uma derrota esmagadora, e a gente vai falar sobre isso. Uma pesquisa de ontem, da Associated Press, que foi essa que eu citei aqui, mostrou 2/3 dos democratas querem que o Biden saia, e ela teve um impacto gigantesco. O líder da maioria no Senado, o Chuck Schumer, disse ao Biden, no sábado, que antes da tentativa de assassinato, ou no dia da tentativa de assassinato, que seria melhor que se o Biden desistisse. Isso quem disse foi a ABC News, justamente por conta das cadeiras no Senado. Só para vocês entenderem quem é o Chuck Schumer, ele faz, às vezes, aqui do Rodrigo Pacheco. Ele é uma espécie de Rodrigo Pacheco. Ele é o líder da maioria no Senado. Então ele faz, às vezes, parecidas com a do presidente da Câmara, do presidente do Senado no Brasil. Embora os Estados Unidos tenham o presidente do Senado, que é vice-presidente, ele não tem função de fato. Né? A função é do líder da maioria. A ex-presidente da Câmara, né, a speaker também da Câmara, a Nancy Pelosi, que foi parece que ela é uma das mentoras da ideia, ela que também está bem velhinha, é uma das mentoras da ideia de tirar o Biden, porque diz que ele vai destruir as chances dos democratas conseguirem maioria na Câmara. Ontem, o líder da minoria na Câmara, porque os democratas têm a minoria, ontem o líder da minoria na Câmara, o Hakeem Jeffries, deu uma mensagem semelhante, também pulando fora da campanha do Biden. Outro nome importante, o Barack Obama, tem falado o tempo inteiro, principalmente através do seu silêncio, deixando os ex-assessores, a gente falou aqui do George Clooney, a gente falou 2 semanas atrás, ou acho que até menos, sobre isso. O Bill e Hillary Clinton também não estão mais falando, não estão mais declarando apoio ao Biden. Os assessores, a mesma coisa. Está todo mundo tirando o time de campo. Mesmo aqueles que originalmente, um mês atrás, ou 3 semanas atrás, quando foi o debate, ainda se apoiaram, agora eles estão absolutamente quietos. Havia uma esperança, né, de que o Biden melhorasse, de que houve uma esperança até que com o atentado ao Trump esse assunto saísse um pouco mais de cena, e agora a gente viu que não funcionou. O problema todo é que o Biden achou que ele ia para a rua, ia dar entrevistas, ia fazer coletivas de imprensa e as pessoas iam ver como ele estava bem. Ele acredita que está bem. Só que as entrevistas e as coletivas de imprensa foram um fracasso, a imprensa já desembarcou da campanha do Biden e resolveu noticiar as gafes e os fracassos. A mais famosa delas foi quando ele disse que o Donald Trump era vice-presidente dele, quando ele chamou o Zelensky de Putin, e por aí vai. Foi só gafe depois de gafe. Então, a Casa Branca disse para o Axios sobre as conversas com Chuck Schumer e o Jeffries. O presidente disse a ambos, os líderes, que ele é o candidato do partido, planeja vencer e está ansioso para trabalhar com ambos e aprovar sua agenda de 100 dias. De novo, a campanha do Biden insiste, se os fatos importam e deveriam, aqui está um fato. O presidente Biden é o candidato democrata e vai vencer em novembro. Mas o Axios diz que o Biden está fazendo 2 coisas novas e que são reveladoras. Ouvindo e perguntando mais às pessoas dos arredores sobre a perspectiva da vice-presidente Kamala Harris vencer o Trump. E tem muitos vazamentos, muitas pessoas que estão dizendo publicamente, a gente não sabe se é verdade, que o Biden está mais aberto ao cenário. O mais provável, segundo o Axios, é que o Biden desista e endosse a Kamala Harris. Mas também deixe os delegados do partido decidirem se querem fazer o contrário. É uma tentativa de neutralizar a visão antidemocrática de um partido que fez uma primária, e não importa o que uma pesquisa de opinião, o partido fez uma primária, ele tem um processo de seleção, e os eleitores votaram 90% no Biden como candidato. Agora, a convenção era para legitimar o que já foi escolhido dentro das primárias. Então, ele pulando fora gera algumas facilidades. O Axios diz, Kamala Harris seria difícil de parar e talvez impossível se os Obamas e os Clintons se unissem ao Biden, ao deputado James Clyburn e ao Congressional Black Caucus em apoio a ela. Esse é o estado das coisas. Segundo a reportagem do Axios, que eu volto a dizer, está reproduzida no meu site para apoiadores, paulofigueiredoshow.com. E, amigos, eu vou dizer isso para vocês. Se o Axios estiver correto, isso é uma bosta. É uma notícia horrorosa. Eu venho torcendo muito, e tenho dito isso para vocês, que eu venho torcendo muitíssimo para que o Biden continue na disputa.
Eu torço muito. O Biden é o meu candidato democrata. Só que as chances estão ficando muito baixas. As chances do Biden continuar estão ficando muito baixas. Talvez, só talvez, a teimosia dele salve. Há uma pequena chance do Biden ser candidato. Ele parece uma figura bastante teimosa, ele está batendo pé, e se ele continuar batendo pé por mais 2 semaninhas, não há meios legais de impedir que ele seja candidato. Não há meios legais. Reparem, para isso está acontecendo, os democratas estão começando, na prática, uma guerra civil dentro do partido. Eles estão, é quase que um golpe contra o Biden dentro do partido, porque o Biden tem os votos, ele tem o controle da direção do partido, só que a pressão da imprensa e desses agentes relevantes do partido deixaram o Biden completamente isolado. Então, apesar de legitimamente ele ser o candidato, ele está sofrendo um golpe. A pressão está muito grande. O mais provável é que a gente veja o Biden por lá fora. Esse Covid que ele meteu, para mim foi migué. Um cara sem máscara, andando em tudo que é lugar, não tem nada de Covid. Meteu um Covid, como a gente diz no Rio, né? Meteu um atestado para não ir trabalhar. E é possível que você esteja vendo esse vídeo depois como um corte, né? E o Biden já tem até pulado fora. E eu volto a dizer, fico profundamente chateado porque o Biden era o candidato perfeito para o Trump enfrentar. Você tem o país inteiro, eu diria o mundo inteiro, no consenso de que o Biden está demente, enfrentando um Trump que sobreviveu a um atentado, uma tentativa de assassinato, né? E era perfeito para quem gosta de, como diz o Pablo Marçal, né, storytelling. Hoje saiu, para comprovar isso, uma pesquisa do Emerson, que sempre tem Aliás, outro dia uma pessoa reclamou, mandou uma mensagem dizendo que as minhas fungadas e coceira no nariz deixam ela profundamente irritada. E aí eu acho que ela achou até que isso era pó. Eu acho que eu só vi cocaína 2 vezes na minha vida, em 2 festas aqui nos Estados Unidos, que eu fiquei assim meio chocado de ver as pessoas usando. Eu tenho rinite alérgica crônica e sou alérgico a gato. Só que como vocês já perceberam aqui no programa, eu tenho 4 gatos. Uma tá aqui, inclusive, presa no estúdio, que eu não vi que tinha entrado aqui, tá aqui do meu lado. Então, vocês vão ter que lidar com a minha rinite, porque eu não vou me livrar dos meus gatinhos, que eu gosto muito deles. Então, paciência na vida. Você que fica profundamente irritado, minha senhora, fica à vontade para assistir a Globo News. Lá não tem ninguém fungando, quer dizer, deixa pra lá. Hoje saiu uma pesquisa do Emerson, que é um instituto bem de esquerda, nos swing states, mostrando o desempenho do Trump. O que são os swing states? De novo, eu faço sempre a tradução aqui para as pessoas que não estão acostumadas. Os swing states não são estados onde as pessoas fazem muita troca de casal. Os swing states são estados onde que eles balançam, vão hora para um lado, hora para o outro. A ideia do swing em inglês é balanço. Então o estado hora vota republicano, hora vota democrata. E como eu já expliquei que as eleições nos Estados Unidos são feitas através de um colégio eleitoral, ou seja, são 50 eleições, justamente o que decide é quem ganha nesses estados. Alguns desses estados, vocês lembram, o Biden ganhou por um pouquinho. Né? Vocês lembram, no Arizona, o Biden ganhou na calada da noite por... os gatos estão em revolta aqui. O Biden ganhou na calada da noite por 11 mil votos, alguma coisa do tipo. Né? Essa pesquisa do Emerson mostrou que o Biden está 7 pontos atrás do Trump no Arizona agora. 7 pontos. 40 para o Biden, 47 para o Trump. Na Geórgia, outro estado muito duvidoso, com muitos problemas nas eleições. Geórgia e Arizona foram estados fundamentais para a vitória do Biden, mas com muitos problemas. 47 para o Biden e 47 para o Trump e 41 para o Biden. 6 pontos de vantagem para o Trump. Michigan, outro estado muito dividido, sempre a diferença é pequena para um lado para o outro. O Trump ganhou, depois o Trump ganhou da Hillary, depois o Biden ganhou. 45 para o Trump e 42 para o Biden. Nevada, um estado que há alguns anos se tornou impossível, impensável para um republicano ganhar. Trump 46, Biden 41, Trump com 5 pontos de vantagem em Nevada. Carolina do Norte, Trump 48, Biden 41, 7 pontos de vantagem para o Trump. Pensilvânia, dizem esse ano que quem levar a Pensilvânia ganha as eleições onde o Trump sofreu o atentado, em um estado que votou no Trump surpreendentemente em 2016 e que o Biden ganhou de novo com vários problemas, direito ao banheiro estourando no meio da noite, caminhão de cédula chegando de madrugada, etc, etc. Trump 48 e Biden 43. Eu disse aqui que o Real Clear Politics, que é um site famoso de agregador de pesquisas, disse que o Biden disseram que a Pensilvânia hoje já é provavelmente republicana, não é nem mais um estado bola dividida. Wisconsin, outro estado muito dividido, Trump 48, Biden 43. A gente está falando de E óbvio que eu tenho acesso a essas pesquisas, mas os democratas têm acesso a todas elas e muito mais. Né?
Daí vem o desespero. Daí vem o desespero. Porque com o Joe Biden, Trump versus Joe Biden, dava para dizer que a coisa estava mais ou menos definida. Mais ou menos definida. E agora, é importante dizer, várias pesquisas mostram que um candidato democrata mais jovem poderia derrotar Trump. E aí tem um problema, porque você faz uma pesquisa genérica, né? Trump versus um candidato democrata mais jovem, como fizeram uma pesquisa que saiu ontem. E o candidato democrata mais jovem ganhou sempre. O problema é que quem é esse candidato democrata mais jovem, né? Se é uma figura etérea, imaginária, você só pode projetar nele as qualidades. Você fica quase imaginando um John Kennedy concorrendo contra o Trump, e as pessoas votam no imaginário do John Kennedy. Quando você coloca o candidato de fato na pesquisa, Gavin Newsom, Kamala Harris, quem quer que seja, os governadores, os democratas e tudo mais, todos perdem para o Trump, em todas as pesquisas. Mas eles ainda não são conhecidos, não estão na disputa, etc, etc. A única que apareceu, eu disse aqui no programa, que poderia derrotar o Trump, seria a Michelle Obama, ex-primeira-dama, mas todo mundo diz que ela não vai ser candidata, e muita gente diz que é porque ela não quer um holofote sobre as finanças da família Biden, né? Porque eles ganharam muito dinheiro depois da presidência, e muita gente diz que ganharam dinheiro de uma forma muito duvidosa. Então a sucessora natural, ela foi escolhida para isso, a sucessora natural seria justamente a atual vice-presidente Kamala Harris. Inclusive isso permitiria ali, tem alguns dispositivos legais, parece, que permitiriam que os recursos arrecadados pela campanha fossem utilizados, etc, etc. Então a candidata natural seria Kamala Harris. Ela foi colocada lá por ser justa. O Biden diz isso. Eu imaginei que eu era um candidato de transição para uma geração mais nova. Então foi escolhida uma mulher negra, radical de esquerda, que é a nova cara do Partido Democrata. Sai aquele Partido Democrata dos homens brancos velhos e entra o Partido Democrata da esquerda marxista radical dos Estados Unidos, né? E das minorias, da divisão racial, etc. Kamala Harris seria esse nome. Só tem um problema grave para os democratas e uma esperança para nós, as pessoas de bem. É que o fato da Kamala Harris ser uma das figuras mais esquisitas da história da política. Ela é muito esquisita. O riso da mulher é assim, desesperador. Ninguém gosta dela. Os discursos dela são, assim, padrão Dilma Rousseff. Ela fala com as pessoas como quem está falando com uma criança no jardim de infância. Tem piada com isso. Ela é muito ruim. E lembrem-se, Kamala Harris era uma política inexpressiva que, em início de carreira como senadora, que teve um desempenho pífio nas primárias com Joe Biden e acabou sendo escolhida porque era a candidata endossada por George Soros, Bill Gates e companhia. O filho do Soros vive com ela. É praticamente o chefe dela. Então, nossa esperança é que ela vai tão mal quanto o Biden nas pesquisas. Vejam essa pesquisa nacional aqui. Trump versus Kamala Harris, saiu hoje de manhã. O Trump teria 47, aqui a CNN diz que não há um líder claro, né? De fato é um empate técnico. O Trump teria 47 na pesquisa nacional e a Kamala Harris 45. Mas vocês, por favor, lembrem-se do que eu venho explicando há vários programas. Essa é a eleição nacional. Para vencer, de fato, é necessário vencer no colégio eleitoral. E estima-se que os democratas precisem de pelo menos 3 a 5 pontos, a gente chuta 4 aí, nas urnas, para vencer a eleição. Lembre-se, Hillary Clinton teve um pouco mais de 2 pontos a mais que o Trump e perdeu com ampla margem. Né? Então, não é igual a eleição do Brasil, que ganha quem tem mais voto. Tem a questão do colégio eleitoral, que eu sempre faço questão de explicar aqui. Então, Trump 47, Kamala 45, nem vi qual é o instituto que diz aqui, não diz nessa pesquisa da CNN, mas Trump 47 e Kamala 45 significa que o Trump venceria a eleição com grande sobra, grande vantagem. Então, pode ser que realmente o Biden saia e endosse a Câmara, e essa seria a segunda melhor opção para o Trump. Os outros nomes, se tiverem apoio da imprensa, apoio de Hollywood, entra a Taylor Swift, vamos dizer que eles escolham Gavin Newsom, só a título aqui de exercício mental, né? Não é o Gavin Newsom disputando as condições que ele tem hoje. É o Gavin Newsom com a Taylor Swift, a Madonna, o George Clooney, toda a CNN que hoje está batendo no Biden, toda a CNN fazendo campanha ativamente, todas as falas preservadas, filtradas, nenhuma campanha negativa. Um candidato assim se torna um candidato numa incógnita, com a vida dele totalmente embelezada, se torna uma incógnita, com todo o apoio do establishment. A gente tem a questão das urnas, do sistema eleitoral. Então, sendo um desses candidatos, e eu digo, a gente não vai morrer de tédio nessa eleição, a corrida se torna mais imprevisível.